Bom, queridos, nós vamos seguir hoje o nosso texto histórico, mas nós temos, além de uma sequência histórica, nós temos também um pouco da nossa tipologia bíblica, porque Elias é um personagem muito interessante na Escritura, é um personagem que não passou pela morte. Então Elias é uma verdadeira tipologia da igreja, uma figura da igreja que aguarda Jesus Cristo para ser arrebatada sem morrer. Nós vamos encontrar aqui nos personagens, aqui um pouquinho, vai sair uma aplicaçãozinha aqui e acolá, mostrando como é comum nós aguardarmos a Cristo. Você vai ver que o arrebatamento de Elias aconteceu num momento assim muito comum. O texto, na hora exata do arrebatamento, diz que eles iam andando e falando. Ou seja, parece que as coisas estavam bem normais, bem tranquilo, todo mundo na maior tranquilidade, conversando, seguindo a vida normalmente. Como o texto sagrado diz que, como nos dias de Noé, povo casando, dando-se em casamento, fazendo negócio, tudo seguindo normalmente, mas de repente o Senhor o leva. Mas aí, como nós vamos pegar um pouquinho dessas lições, e Elias é, de certa forma, esse tipo da igreja também, que vai ser arrebatada, e Eliseu, por um momento, vai servir de aquele servo bem fiel, bem aplicado, que está na cola dele o tempo todinho, aprendendo, crescendo, mas lá em algum momento também a tipologia aponta-o como aquele servo que por alguma razão não foi arrebatado. É só uma figura, né? Não tem nada a ver com a característica, não tem nada a ver com a vida espiritual do profeta. Mas o versículo 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, ele partiu de Gilgal. Eu quero que os irmãos entendam Gilgal como um ponto de partida. A primeira largada, quando você começa a se destacar, quando você começa a se preparar para subir ao céu, para ser um servo de Deus, para ser arrebatado pelo Senhor, o ponto de partida é Gilgal. Eu vou ilustrar um pouquinho dessa questão de Gilgal. Vocês devem se lembrar que Gilgal foi o primeiro pedaço de chão que Israel pisou quando entrou na Terra Prometida. Eles ficaram aqueles 40 anos no deserto, e quando Josué então resolveu, lá ainda do lado de lá do Jordão, dizia assim: amanhã, ou seja, vamos nos consagrar, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. E aí então foi aquele movimento extraordinário, o Senhor abriu o Jordão com a passagem dos sacerdotes, e quando eles pisaram no solo palestino, eles estavam numa região chamada Gilgal. O significado dessa palavra é círculo. Então, se Gilgal significa círculo, eu tenho alguma razão para imaginar que existe aí uma questão da união, da comunhão, dessa ligação que nós temos uns com os outros. Eu imagino que, pensando no ponto de partida, eu creio que o ponto de partida melhor é quando a igreja está em plena comunhão uns com os outros. É o momento que nós vamos partir para o encontro com o Senhor, mas o ponto de partida é Gilgal, é o momento da comunhão. Mas eu quero lembrar também que lá em Gilgal, antes de começar toda a batalha, antes de começar toda a guerra, eles, olha, vai ter a conquista de Jericó, de Ai, de todos aqueles reinos que estavam lá, dos pagãos que estavam na terra. Deus mandou que que o povo de Israel, lá em Gilgal, fizesse uma coisa que eles não tinham feito no deserto: o pacto da circuncisão. Então, naquele dia, antes de começar qualquer batalha, Josué recebeu a instrução para circuncidar todos os homens. E eles ficaram lá naquele período, aguardando a melhora e vivendo aquele momento, talvez orando, buscando a Deus, se preparando, o Senhor falando com eles por meio dos profetas, das lideranças, orientando para que depois que eles ficassem plenamente sarados, eles iam já circuncidados, ou seja, com a sua aliança correta diante de Deus, porque a circuncisão aqui vai para nós, vai representar aquela marca que o Senhor colocou dentro das nossas vidas. Porque Paulo fala de uma circuncisão espiritual, não dessa circuncisão da carne, mas daquela marca que o Espírito Santo colocou na sua vida quando você entregou-se para Jesus. Então vamos vamos ilustrar aqui a circuncisão como sendo o novo nascimento. Estamos falando de uma igreja que vai para o céu, certo? Uma igreja que vai para o céu precisa passar por experiência com Deus. Uma igreja que vai para o céu precisa de viver em comunhão com os irmãos.
Uma igreja que vai para o céu precisa viver a experiência do novo nascimento. Uma igreja que vai para o céu precisa ser marcada pelo Espírito Santo com o selo da promessa. Uma igreja que vai para o céu não pode ir para o céu simplesmente partindo de qualquer lugar. Por isso, o texto diz assim, partiu de Gilgal. Toda vez que você se lembrar de Gilgal, você se lembra. Foi a primeira experiência marcante de Israel na Terra Prometida. Toda vez que você se lembrar de Gilgal, você vai se lembrar. Foi lá que Israel sofreu a circuncisão coletiva, onde todos os homens foram circuncidados no mesmo dia, se preparando para a batalha. Quando você se lembrar de Gilgal, você vai se lembrar que Gilgal significa círculo. Então foi lá que o povo de Deus orou junto. Talvez tenha se concentrado muito mais na presença de Deus, tenha dado as mãos, tenha buscado mais a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Então você vai se lembrar de Gilgal como a sua experiência com Deus. Você diz assim, olha, você estava no mundo, pelo deserto, passando por todas as agruras da vida, mas um dia você chegou em Gilgal, entregou sua vida para Jesus, sofreu a experiência do novo nascimento, passou a viver em comunhão com os irmãos, e naquele dia você diz assim, agora eu estou pronto, eu estou partindo para uma batalha espiritual até chegar no céu, passando por Gilgal. Então, o texto narra que partindo de Gilgal, Elias já sabia que ia ser arrebatado. O Espírito de Deus já tinha revelado para ele. E eu acredito que a igreja também não tem nenhum mistério para ela. Todo membro da igreja, toda pessoa que é servo de Deus e convictamente salvo em Cristo Jesus, tem certeza que Jesus irá buscá-lo, certo? Mas tem uma coisa interessante aqui, que não era só Elias que sabia. Eliseu também sabia. E tem uma coisa mais interessante aqui. Os filhos dos profetas das escolas que eles ministravam em Gilgal, Betel e todas as outras, todos eles sabiam. E tem uma coisa que eu quero dizer para você. A vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, não é mistério para ninguém. Todo mundo sabe. A igreja sabe. Os obreiros sabem. A mídia sabe. Você pode olhar os filmes que passam aí no cinema, na televisão, tem hora que eles fazem filmes aí que até o sinal da besta aparece, até a marca da mão, com todas as coisas, todos os sinais, todas aquelas coisas que estão na Escritura Sagrada, todo mundo sabe. Ainda que as pessoas não vivem falando sobre isso, ainda que as pessoas não vivem, vamos dizer assim, com essa expectativa, e ainda que a gente está todos como aquelas 10 virgens, tosquenejando, pensando, isso vai ser daqui a muito tempo. Mas uma coisa é certa, todo mundo sabe que a igreja vai. E aqui então Elias tenta despistar Eliseu. Ele não queria, obviamente, que Eliseu fosse, vamos dizer, testemunha dessa situação. Ele vai para Eliseu e diz assim, Eliseu, olha, vamos fazer um negócio. Rapaz, a gente está junto aí há muito tempo, você é uma boa pessoa, né? É um bom obreiro, está comigo aqui, é meu discípulo, mas eu queria combinar um negócio com você. Você fica aqui em Gilgal, tem uma escola de profeta, o povo precisa de você, os discípulos estão ficando aí, você já está se tornando um verdadeiro profeta também, é uma pessoa que pode servir ao Senhor muito, ser muito útil nessa terra aqui, porque o Senhor agora está me enviando para Betel, e eu vou sozinho para Betel, porque lá é outro trabalho, é outra missão, e você não precisa ir, pode ficar aqui. Imagina, eu estou parafraseando para dizer assim, Elias tentou por tudo se livrar de Eliseu, mas Eliseu não arregou. Ele diz, não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo para Betel. E aí então, o texto diz que ambos foram juntos para Betel. E o que é Betel? Talvez você tenha que lembrar um pouquinho da história. A história com Betel sempre tem uma história interessante. Porque Jacó fugiu da sua casa, lá da sua terra, aconselhado pela sua mãe com a mochilinha nas costas, diz assim, vai para Padan, para a casa do meu irmão, para você sobreviver, porque havia enganado o pai e o irmão, e estava sendo ameaçado, correndo o risco de morrer. Ele foi embora naquela fuga no meio do caminho, ele cansou, parou lá, dormiu no meio do deserto lá, botou uma pedra de travesseiro e teve um sonho. O sonho foi muito interessante porque ele viu o céu se abrir numa janela, uma escada ser colocada e os anjos do Senhor subiam e desciam sobre aquela escada. Ele acordou daquele sonho e disse, meu Deus, que lugar é esse? Isso aqui não é outro lugar senão a porta do céu. Eu estou aqui bem na frente da porta.
E aí então ele aproveitou para fazer o seu culto ali, o seu devocional, a sua oração, e fez um voto. Ó Senhor, se o Senhor me levar em paz, lá para onde eu estou indo, meu destino, me der roupa para vestir e pão para comer, e me trouxer de volta, eu faço 2 promessas para ti. 2 coisas eu garanto para o Senhor que eu faço. A primeira coisa, de tudo quanto eu ganhar, te darei o dízimo. Naquela época nem tinha sacerdote. Naquela época nem tinha a lei, né, que orientava sobre o dízimo. Mas Abraão tinha dado dízimo para Melquisedeque. Ele era descendente. Então ele sabia exatamente o que estava falando. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, me levar em paz e me trouxer de volta, eu vou te dar o dízimo de tudo quanto eu ganhar. E esse lugar aqui, eu vou voltar aqui. Posso andar pelo mundo afora, por onde for, mas eu vou voltar aqui. Porque esse lugar aqui vai se chamar Betel, que significa casa de Deus. Então, vamos continuar crescendo. Vamos continuar imaginando uma igreja que vai para o céu. Primeiro ponto de uma igreja que vai para o céu é partir de onde? De Gilgal. Partir do novo nascimento, partir da experiência com Deus, partir da comunhão com os irmãos, partir daquele momento que a vida foi marcada pelo poder do Espírito Santo. O segundo ponto, que é muito importante que a igreja também chegue, se chama Betel. Betel é a casa de Deus. E eu poderia dizer aqui, com todas as letras, sem medo de errar, é a sua escola. É a sua escola de crescimento espiritual. É a sua escola de vivência, de comunhão com Deus. E dificilmente alguém consegue chegar no céu sem passar pela casa de Deus. Por incrível que pareça, a casa de Deus é o momento que nós temos as nossas, vamos dizer, as nossas vivências, a nossa experiência com Deus. É aqui que se prega a palavra, é aqui que se ensina, é aqui que se ora junto, é aqui que um pede oração pelo outro, é aqui que o Espírito de Deus se manifesta, que a palavra de Deus é orientada, ensinada. Então a casa de Deus é o seu crescimento, é aqui que tem escola bíblica dominical, é aqui que tem círculo de oração, é aqui que tem a evangelização, o culto doméstico, tudo que você aprende em termos de palavra está aqui na casa de Deus. Você nem pode ser um missionário sem passar pela casa de Deus. Você não pode sair pelo campo aí à toa sem viver essa escola do cristianismo chamada a casa de Deus. Porque senão você não vai ter, vamos dizer assim, estabilidade, estrutura para conseguir crescer na presença de Deus. Por incrível que pareça, irmãos, congregar é algo muito fundamental na vida do crente. Eu gosto de repetir essa história, porque eu gosto de frisar isso, porque uma certa feita, numa das nossas visitas, eu fui assim, uma pessoa muito alterada, muito empolgada, lá na visita, sentou, ele estava desviado, e a gente visitando os desviados, tentando fazer ele voltar para Jesus. Ele voltou, e logo a primeira conversa dele foi assim: pastor, antes eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu não estou lá na igreja, eu não estou indo na igreja, mas eu sou mais crente do que todo mundo que está lá. Aí eu disse: é macho demais. Não é possível. Mas é baseado em quê? Aí ele diz assim: aqui na minha casa eu não falo mal de ninguém. Ninguém fala mal de mim. Eu não olho para a vida de ninguém. Ninguém olha para a minha. Aqui na minha casa eu oro quando eu quero, quando eu não quero, eu faço o que eu quero, não tem, ninguém me perturba. Aqui na minha casa ninguém me afronta, eu não afronto ninguém. Aqui então eu sou melhor crente do que todo mundo. Aí eu falei: então deixa eu contar uma coisa para você. Eu estou lá na igreja, na casa de Deus. E lá o povo pisa nos meus calos. E lá o povo fala mal da minha vida. E lá o povo me importuna de vez em quando e me aborrece. Mas eu tenho a capacidade de chegar no outro dia, cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dar um abraço bem caloroso, perdoar de todo o meu coração e dizer para ele ainda: eu te amo em Cristo Jesus. Você dá conta de fazer isso? No dia que você der, você pode dizer assim: sou mais crente que você. Aí ele coçou a cabeça. Você sabe que por esse lado eu não tinha pensado. Porque não existe cristianismo sem a igreja, filho.
Não há como você conviver isso. Isso aqui é uma verdadeira prova. A essência do cristianismo, antes de ter sensacionalismo, antes de ter poder do Espírito Santo, antes de ter batismo com o Espírito Santo, antes de ter cura divina, milagre divino, toda a essência do cristianismo está relacionada a uma coisa: amai uns aos outros como Cristo te amou. Conviver com os irmãos, relacionamento interpessoal. É você conviver dia a dia, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Eu tenho que amar você, você tem que me amar. Nós temos que viver em comunhão uns com os outros. É um círculo. E a gente só aprende isso aonde? Na igreja. Igreja tem defeito. Igreja o povo fala mal do outro. Igreja as pessoas se aborrecem uns aos outros. Igreja as pessoas erram, como todo mundo erra. Porque a igreja é constituída de seres humanos. No dia que você chegar numa igreja e dizer assim: essa aqui é perfeitíssima, vou dar logo uma dica para você. Porque se eu achar, eu não vou nela. Porque na hora que eu entrar nela, acaba. A perfeição dela vai embora. Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Não existe um lugar perfeito a não ser no céu. Mas aqui, na casa de Deus, é o lugar de prosseguir, buscar o aperfeiçoamento da vida cristã, até chegar à estatura de varão perfeito. Por isso Paulo falou aos Filipenses: irmãos, eu garanto para vocês que eu não cheguei lá ainda, mas eu estou me esforçando. Mas eu faço uma coisa: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão na minha frente e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A casa de Deus é a nossa escola. A casa de Deus é o lugar da comunhão. A casa de Deus é o aprendizado, é a nossa escola bíblica, é o nosso culto de doutrina, é onde a gente aprende a amar o próximo, é onde a gente aprende a perdoar o irmão. É onde, você sabe de uma coisa? Eu às vezes falo para os recém-casados, para os noivos, eu falo para eles, nem todo mundo obedece, mas eu falo: olha, não tenha só um filho não, tá? Tenha dois. Um filho só dá mais trabalho do que um. Um filho só, criado sozinho, ele vai ser sempre um problema, vai ser egoísta, vai ser dono de si, ele vai mandar e desmandar. Sabe que dois juntos, eles têm que brigar, eles têm que trocar farpas, eles têm que se amar, eles brincam, choram juntos, riem juntos e brigam pelos brinquedos, porque eles estão vivendo e aprendendo a compartilhar a vida. Eles estão descobrindo que o mundo não é só dele. Quase todos os filhos únicos mimados pensam que o mundo é só dele. E depois ele vai lá fora, quando ele fica adulto, e descobre que o mundo não é só dele. Aí ele vai sofrer muito. Desnecessário. Então, por que existe a igreja? A igreja está aqui para isso. Para você aprender que você não é perfeito, que você precisa do irmão, que você não é mais santo do que ele não é mais santo que você não é melhor do que ele não é melhor do que você não tem direitos maiores do que ele não tem direito maior do que você, que Jesus morreu por você e morreu por ele, e que ninguém custou uma gota de sangue a mais. Todos nós fomos comprados pelo mesmo preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso Paulo falou assim: não tem o grego nem o judeu, não tem o escravo nem o livre. Eu vou aqui colocar no nosso contexto: não tem o rico, não tem o pobre, não tem o grande, não tem o pequeno, não tem o negro, não tem o branco, não tem o douto, não tem o leigo, não tem nada de diferença, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo valor. Aqui Jesus não faz acepção de pessoas, a Bíblia não faz acepção de pessoas. Onde é que a gente aprende isso, irmãos? Como é que a gente se adapta a isso? Como é que nós nos acostumamos com isso? Num lugarzinho chamado Casa de Deus. É aqui o lugar de aprender. É aqui a escola. Agora, lá naquela Casa de Deus, tal como Gilgal, os discípulos dos profetas, os membros lá da Casa de Deus também sabiam. Chamavam sempre Eliseu no cantinho e diziam: vem cá. Vou contar um negócio aqui. Você está sabendo o quê? Não está sabendo? O Senhor vai tomar o teu Senhor, Elias, por cima da tua cabeça. Quando eles iam terminando, Eliseu dizia: calado, fala baixo. Estou sabendo. Quase que diz assim: não se preocupe, estou na cola dele. Eu não desgrudo nem por nada, não há não no mundo quem me tire de perto dele. E Elias já vem de lá para cá disfarçando. Eliseu, meu irmão, pelo amor de Deus, olha como é bom esse lugar. Tem lugar melhor do que a casa de Deus? Não tem.
A casa de Deus foi um lugar que Davi disse assim, se eu pudesse, eu morava aqui de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, todos os dias da minha vida. Eu queria ser um pardal daquele, para me esconder naquele cantinho ali, em cima entre uma telha e outra, e ficar o resto da minha vida na casa de Deus. Era um lugar bom, um lugar maravilhoso. Fica aqui, Eliseu. Fica aqui, meu irmão, que agora o negócio é pesado. Agora o Senhor está me enviando para Jericó. E olha aí, ó, Jericó não vale a pena, fica aqui. Mas Eliseu, ó, na cola, diz assim, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei, vou contigo para Jericó. Mas se Gilgal era o momento marcante da experiência, e se a casa de Deus é o lugar do seu crescimento espiritual, Jericó já tem um significado diferente. Você se lembra que Jericó foi destruída no tempo de Josué, e quando terminou aquela destruição, ela foi amaldiçoada. E dito assim, ninguém jamais se atreva a reconstruir essa cidade. Porque se atrever, vai morrer o seu filho primogênito no lançamento da pedra fundamental. Quando ele lançar o fundamento, morre o filho mais velho. E quando ele terminar a construção, que ele fechar os portões, morre o caçula. Eu não entendo que foi 2 filhos que morreu. Eu entendo que a geração dele morreu. Começando, talvez no decorrer da obra, quem sabe tenha morrido todos. Isso é uma interpretação pessoal. Não estou afirmando. Mas o texto, literalmente, diz que morreu o primeiro e o último. Eu entendo que pode ter morrido todos os filhos. Entretanto, Iel se atreveu e construiu. E a cidade foi feita de novo. Era uma cidade sempre acostumada com o pecado. Dizem os historiadores que era uma cidade de palmeiras, uma cidade bonita, de bálsamos, se fazia muitos perfumes cheirosos, era uma cidade também da sedução, do pecado, enfim, tudo que havia assim de atraente para o pecado estava ali em Jericó. Jesus fez milagres em Jericó. Jesus curou Bartimeu em Jericó. Jesus salvou a vida de Zaqueu em Jericó. Mas Jericó era uma cidade comparada com o pecado. Lembra daquele texto de o homem que descia de Jerusalém para Jericó, Jerusalém sendo o símbolo da igreja e Jericó sendo o símbolo do mundo. O homem descia de Jerusalém para Jericó, ele ia numa decadência espiritual, porque Jericó era uma queda, no fracasso. Caiu nas mãos do salteador, foi roubado, assaltado, machucado, aquela história toda que você conhece. Agora, veja só, todo crente que se preze tem que entrar em Jericó. Todo crente que tem convicção de salvação precisa pôr o seu pezinho em Jericó para salvar pessoas que estão lá dentro. Agora, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, não entre em Jericó sem passar por Gilgal, sem passar por Betel. Porque entrar em Jericó sem passar por Gilgal, sem passar por Betel, é tentar entrar num terreiro de macumba, por exemplo, sem ser crente. Sem ter experiência com Deus, sem ter convicção do Espírito Santo na sua vida, sem ter santidade no seu coração. É como tentar enfrentar uma onça com uma vara curta. É como tentar, vamos dizer assim, mexer no fogo com um graveto na mão. Você vai se queimar, você vai se atropelar. A única maneira do crente entrar em Jericó e ser bem sucedido é se ele tiver uma plena convicção do seu novo nascimento. E se ele tiver preparo adquirido, onde? Na casa de Deus. A casa de Deus é o seu seminário, é a sua teologia. É onde você cresce, é onde você aprende. A casa de Deus é como sua mãe, que te amamenta, que te dá sustento, que te alimenta, que te cuida de você. É como o seu lar, que te dá toda a estrutura para você seguir a sua jornada. E então, quando um crente vai enfrentar batalhas espirituais, quando ele vai para Jericó, seja lá para onde for, ele precisa estar preparado espiritualmente. E ele não está preparado espiritualmente se não tiver nascido de novo. Ele tem que estar em Gilgal, tem que partir de Gilgal. E ele não está preparado espiritualmente se ele não tiver experiência vivida na casa de Deus.
Irmão, é na casa de Deus que você recebe, além dos ensinamentos, é onde você aprende a praticar o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É na casa de Deus que você recebe dons espirituais, que você é batizado com o Espírito Santo, que você recebe orientação do seu pastor, que você recebe dons ministeriais, que você foi ordenado ao serviçal da igreja, ao auxiliar, diácono, presbítero. É na casa de Deus que você aprende tudo. Agora, quando você for para Jericó, pelo amor de Deus, vai armado até os dentes de vida espiritual, de integridade com Deus, de compromisso com a palavra, de aprendizado da Escritura Sagrada e principalmente com o coração marcado pelo novo nascimento. Esse crente pode entrar em Jericó e não tem problema nenhum. Às vezes eu vejo os testemunhos dos irmãos. Ariadna. A irmã Ariadna, que de vez em quando prega aqui nos congressos das mulheres, ela tem um trabalho com prostituta que ela faz junto com o marido. E então o marido dela entra no prostíbulo e vai, né, lidar com as prostitutas e tentar resgatar prostitutas do mundo. E isso é tão comum e necessário. E tem que ter alguém para entrar lá, não tem? Tem que ter. Agora, vai para lá sem nascer de novo para ver se você volta. Vai brigar com a onça com um lápis na mão para ver se você vive. Mexer com fogo. Você só vai se for nascer de novo. Você só vai se tiver experiência com Deus, se tiver convicção, se tiver unção do Espírito Santo, se tiver autoridade espiritual. Aí você vai em qualquer lugar. Porque o Senhor disse assim: eu vos envio como cordeiro no meio de lobo. Ovelha que nós somos, são cordeiro no meio de lobo. O mundo que nós vamos enfrentar é lobo. Jericó é cheio de lobo. Violentos, agressivos, vorazes. E você é só uma ovelhinha que vai para lá. Mas o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E onde que o Senhor nos deu essa autoridade? Em Gilgal e em Betel. Se você não passar por esses dois lugares, não vá para Jericó. Mas Eliseu sabia disso. E ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo para Jericó. Eu vou para lá enfrentar lobo, pisar em serpente, pisar em escorpião. Eu vou para lá resgatar a alma. Eu vou para lá pregar o evangelho. Eu vou enfrentar tudo que tiver pela frente, tudo que tiver que ser feito. Eu vou passar por cima de todas as lutas, as provas. Eu vou enfrentar as trevas do jeito que ela vier. Mas eu vou no nome de Jesus aqui, né? Se você hoje pode entrar no nome de Jesus. Vou com a autoridade que eu recebi de Deus na sua casa. Agora, quando chega lá em Jericó, escutem bem. Lá em Gilgal, no momento do nascimento, todo mundo sabia que Elias ia subir para o céu. Lá em Jericó, beleza. É a igreja, né? Na igreja todo mundo sabe. Alguém na igreja tem dúvida que o Senhor vai levantar a sua igreja e levar para o céu? Alguém tem dúvida disso? Se tiver dúvida, é porque o irmão está realmente muito ruim de Bíblia. Porque aí, se você tiver dúvida, aí eu vou botar você numa como diz o adágio aí, numa sinuca de bico. Porque eles foram para Jericó. E Jericó é o quê? É o mundo. E lá em Jericó o povo sabia. Eliseu, chega aqui. Está sabendo que o Senhor vai levar o teu Senhor, tomar ele por cima da tua cabeça. Eliseu já ia dizer: cala, fala baixo, rapaz, pelo amor de Deus. Eu estou de olho nele, estou agarrado com ele, estou perto dele, estou junto dele. Não deixa escapar isso aqui. E Eliseu vem de lá para cá. E Elias vem de lá para cá. Eliseu, rapaz, meu irmão, larga disso. Ó. Fica em Jericó. Agora não, agora é sério. Agora você é útil aqui, cara. Porque agora eu já vi que você nasceu de novo. Eu já vi que você tem experiência com a palavra. Eu já vi que você tem comunhão com Deus. Ninguém melhor do que você para ficar aqui em Jericó, arrancando almas e trabalhando e profetizando e sendo instrumento de Deus. O Senhor agora me enviou para o Jordão. E no Jordão, o que é que tem no Jordão? Eu não sei. Deus me enviou para o outro lado do Jordão. Isso pode ter enviado para onde for. Tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo para o Jordão. Oh, meu Deus, esse cara é na cola, né? Ele é o verdadeiro modelo do perseverante, do vigilante, do atento, do cuidadoso, que está na cola o tempo todo.
E eles então foram levados de Jericó para o outro lado do Jordão. E aí quando chega lá na margem do Jordão, o texto diz que o Jordão está cheio, transbordando. Isso para Elias não era problema. Isso era problema para o jangadeiro, que não dava conta de remar numa correnteza forte daquela. Isso era problema para um barquinho qualquer para passar, mas para Elias não. Elias tirou a capa, botou dentro da água, e a capa, quando triscou na água, o Jordão se abriu em dois, fez um corredor no meio de água para um lado, água para o outro, e tudo enxuto. Ele passou com os pés enxutos, de Eliseu na cola dele. Não soltou um minuto. E aí então eu fico imaginando que esse é o momento, sabe, quando você começa a viver essa experiência, essa transição, já passando para o outro lado do Jordão, o coração começa a palpitar, o coração começa a acender, é a hora que o crente começa a sentir o calor do Espírito Santo, meu Deus, Jesus vai voltar, vou subir, que coisa boa. E aí vai, e a coisa vai aquecendo, e ele tem certeza que Deus está chegando, Jesus está chegando, e Eliseu não sai da cola, só olhando de cima e embaixo, bem de pertinho. Aí Elias diz assim, Eliseu, vamos fazer uma coisa, pai. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vamos parar logo aqui. Fala logo o que é que tu quer. Antes que eu seja arrebatado, tomado de ti. Eliseu muito humilde, muito simples, né? Pedido modesto. Não estava querendo, não estava nem pensando em muita coisa, não. Eu só queria o dobro. Eu só quero 2 vezes o poder do Espírito Santo que está na tua vida. Porção dobrada. Eu quero ser 2 vezes Elias. Eu quero ter 2 vezes o ministério de Elias. 2 tamanhos da autoridade de Elias. Eu quero ter 2 vezes a unção de Elias. Eu quero ser o dobro de Elias. Tem jeito? E Elias não era tão arrogante. Era um homem até modesto. Mas agora ele teve que ser um pouquinho menos modesto. Ele falou, rapaz, o que tu pediu não é fácil não. Tu tivesse pedido só igual, né? Eu quero só herdar o trono, eu quero só ficar com a mesma graça, acho que era mais fácil, mas você pediu logo o dobro. Mas olha, eu vou combinar um negócio com você. Se você conseguir me ver, quando eu for arrebatado, está fechado. Agora, se você não vê, já é problema seu. Então você pode imaginar o Eliseu, que já vem lá de Gilgal, passou por Betel, viveu em Jericó, aqui de olho, em cima e embaixo. Quando ele recebeu uma promessa dessa, o que ele fez? Meu amigo, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te largo. Aqui eu estou na cola, aqui você está preso, você está agarrado, está seguro, está perto. Mas aqui é um lugar onde a tipologia dá uma guinada, para a gente poder entender que no arrebatamento da igreja acontecem essas coisas. É só para a gente poder entender. Aqui não tem nada que trace a vida de Eliseu como uma vida distorcida, que não, mas o texto diz que os 2 iam caminhando e andando. Normal. Eu imagino que os 2 são igreja. Os 2 são crentes. Os 2 são santos. Os 2 têm comunhão, tem um nome no hall de membros, os 2 têm uma Bíblia debaixo do braço. Os 2 são membros da DGO, tem lá tudo certinho, cartão de membro, tudo atualizado, são dizimistas, está tudo certinho. Mas alguma coisa não está certo de um dos lados, se for contar com a realidade de hoje. Aí o texto diz que enquanto eles vão andando normalmente, seguindo a vida, tranquilamente, um carro de fogo com um cavalo de fogo, que é o símbolo bem claro do Espírito Santo, entra no meio dos 2 e separa um do outro. Um cai para lá e o outro some para lá. Porque é o Espírito Santo que vai fazer essa... que vai afastar, dar aquele sopro assim, para o anjo poder fazer a colheita, né? Lembra que os anjos virão colher o joio, jogar no fogo e depois levar o trigo para o celeiro? É assim que Jesus falou na parábola do joio e do trigo. Naquele dia os anjos virão primeiro, colherão primeiro o joio, joga no fogo logo, queima tudo. Depois ele leva o trigo para o celeiro.
Mas antes que isso aconteça, o carro de fogo... Lembre-se disso, irmão. Elias não foi arrebatado num carro de fogo. Nunca foi. A pessoa lê o texto assim. E Elias foi arrebatado num carro de fogo. Não, o carro de fogo e o cavalo de fogo só fez uma coisa. Separou um do outro. Jogou um para o lado. E aí, quando Eliseu caiu para cá, mas ele foi esperto. Ele caiu caçando. Ele caiu com o olho regalado. Ele caiu, virou para cá, jogou para um lado, mas ele caiu centrado. O olho não tirou do lugar. E aí o redemoinho veio. E Elias foi envolvido com o redemoinho e foi subindo ao céu na presença dele. E aí ele gritou: eu estou vendo, ai meu Deus, carro de Israel e seus cavaleiros. Nada me esconde. Então ele estava o que fazendo com isso? Cobrando a promessa. O acordo foi esse. Se eu ver, eu recebo. E eu vi, eu estou vendo. Carro de Israel e seus cavaleiros. Olha, eu estou vendo o redemoinho, estou vendo acontecer tudo direitinho, do jeitinho que você falou. Mas a Elias mesmo, ele não viu mais. Aí, ele olha para o chão e vê a capa. E aí ele pega a capa, bota no ombro e volta para casa. Desanimado, né? Coitado, Elias foi embora, eu fiquei só. Aí ele chega na margem do Jordão. O rio está cheio de novo. A água voltou para o lugar. Aí diz: será que eu recebi esse poder que ele falou? Aqui eu vou imaginar, porque a minha imaginação às vezes é meio evangelástica, né? Na minha imaginação ele botou a capa dentro d'água. Isso é na minha imaginação. E não aconteceu nada. Porque na minha imaginação o poder não está na capa. Essa é a minha imaginação. Foi por isso que ele perguntou assim: onde está o Deus de Elias? Aí eu... Não é que funcionou? Ok. Então vamos orar, a gente continua semana que vem.